Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, dos versículos 1 ao 8. Aqui, Jesus está passando em meio a uma plantação, um dia de sábado. Seus discípulos sentiram fome e começaram a pegar aquelas espigas para comer. E alguns fariseus, vendo essa situação, questionaram a Jesus sobre o que os seus discípulos estavam fazendo, porque era sábado e não era permitido fazer aquilo no sábado, porque algumas escolas farisaicas, na verdade algumas escolas rabínicas, elas ensinavam às pessoas o que era de fato a interpretação da lei, né? E dentro da interpretação da lei existia a questão do sábado. Então os rabinos, né, as várias escolas rabínicas definiam para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam seguindo aqueles ensinamentos, o que era trabalho. Eles davam uma diretriz: olha, trabalho, por exemplo, é andar X quilômetros. A partir disso, ou então a partir de X quilômetros, andar significa trabalho. Ou andar portando uma sacola, uma mochila, algo do tipo, isso é trabalho. Então, esses homens aqui, olhando os discípulos colhendo espigas, julgaram que aquilo fosse equivalente, digamos assim, a trabalhar. Portanto, não devia ser feito naquele dia, que era o sábado, separado por Deus para descanso ali no meio dos judeus. Jesus, então, dá uma resposta para esses homens aqui, citando Davi, citando também sacerdotes que, trabalhando no templo, não violam o sábado, né, não contraem culpa por fazerem isso no sábado, que não deixa de ser um trabalho, e termina a sua fala mencionando Oséias, né, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz: vão e aprendam o que significam essas palavras, eu quero misericórdia e não sacrifício. E Jesus está recordando a esses homens essa palavra, porque Deus, desde a implantação da lei até antes disso, sempre quis que o ser humano entendesse qual era o núcleo do seu ensinamento, entendesse o que Deus esperava como prática de vida, e não simplesmente vivesse uma religiosidade de fachada. Não simplesmente olhasse para a letra de uma lei e falasse: bom, a lei determina isso, então farei isso porque é isso que Deus quer. Não. Deus esperava que com a lei as pessoas, vendo aquilo, entendessem que deviam se separar, por exemplo, como no sábado, para Deus, que não deviam fazer do trabalho um ídolo. E quando nós olhamos essas questões aqui vinculadas a isso, vinculadas, por exemplo, ao amor ao próximo, que na lei também está colocada, nós percebemos que o ser humano, ele é capaz de viver uma religiosidade de fachada, como eu mencionei agora há pouco, enquanto tem ídolos no seu coração, enquanto dentro de si ainda está atrelado, vinculado a coisas que não são necessariamente divindades, mas são tratadas assim. Mesmo que não se faça reza, oração e outras coisas para o trabalho, por exemplo, ele pode se tornar uma espécie de ídolo na vida do ser humano. A pessoa que só vive para trabalhar, que está aficionada pelo dinheiro, a pessoa que não compartilha, a pessoa que não perdoa, a pessoa que não tem empatia, a pessoa que vê um necessitado e não tira um centavo do bolso para dar de esmola. A esmola é um outro exemplo interessante. Não é a questão da esmola em si, mas é a questão de repartir com o outro um pouco daquilo que se tem. Da mesma maneira, nós podemos trabalhar o dízimo, que Abraão, por exemplo, oferece ao sacerdote Melquisedeque, que era praticado pelo povo de Israel no templo, que muitas vezes as igrejas hoje mantêm, e muitas pessoas falham nisso, porque estão mais apegadas à quantia, à questão de dar, do que a mentalidade de que, na verdade, tudo o que ele tem, todo o seu dinheiro pertence a Deus. E nós somos, tudo o que nós temos não é nosso, é de Deus. E nós somos mordomos, como que gerentes, que tomamos conta. E por isso retornamos para a obra de Deus. E por isso fazemos a boa obra, com uma esmola, ajudando na caridade, etc. Porque, na verdade, doar aos pobres, doar à igreja, é como que doar a Deus, é como que devolver a Deus. Então, veja, não é a questão do ato em si, mas o coração, mas como se faz aquilo,
mas como se enxerga Deus por dentro. Mas o porquê da atitude é algo mais profundo. E estes homens não compreendiam isso. Que a partir deste evangelho, então, nós possamos entender que Deus não busca a religiosidade, como aqui está dito por Jesus, né? Aprendam as que ou melhor, pelo profeta Oséias, aprendam o que significam essas palavras: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero um coração que me ame. Eu não quero religiosidade. Eu quero que você faça as coisas na igreja por minha causa, não por sua causa, não porque você gosta. Eu quero que você pense não em você, mas pense em mim, no que eu faria. Eu quero que você faça ou não faça algo, não porque você é crente, não porque é um mau testemunho ou um bom testemunho, mas por causa de quem eu sou na sua vida, mas por causa daquilo que eu tenho falado ao seu coração no processo de santificação que cada um de nós tem. Isso é o que Deus fala para nós. Que a partir desse evangelho nós possamos então nos concentrar nisto e nos tornarmos cada vez menos pessoas que detêm ídolos no seu coração enquanto vivem uma casta, uma máscara religiosa. Que nós nos aprimoremos nisto. Deus abençoe você. Até amanhã.